Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Asmita de Virgem Clothmith EX da marca Shiny Time. Infelizmente uma figura polêmica, mas por conta da coloração. Eu vou explicar direitinho para vocês. No review de hoje tem comparativo com o Asmita da MST, mas aqui a gente vai tirar a dúvida de qual o Asmita é melhor. Vamos lá, caixa normal da linha. Sem nada demais, mas o Leandro Henriques provavelmente vai fazer uma caixa bonita para ele. E vamos lá, abrir aqui. E tem coisa legal pra caramba aqui. Ó, tem cabelos interessantes. Mano, tem effect. Maneiro, doido. O effect eu gosto. O negocinho tá aqui, ó. O rosário. E tem mais coisa aqui. Ó, tem a capa, a árvore com as peças em plástico, mãos, faces. E aí vamos lá para os dois blisters. Ó, primeiro blister com o corpo e a armadura, grande parte da armadura. Aqui tá a capa de plástico, o saiote e a ombreira junto com o peitoral. Maneiro, pô, bonito pra caramba. Vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E vamos ver tudo que acompanha a figura. E galera, aqui é muita coisa. Ó, dando destaque aqui pra esse effect bonito. Eu nunca vi algo parecido pra linha. Pô, diferencial, cara. Legal isso aqui pra caramba. Vai chamar muito a atenção pra esse item na hora de escolher o personagem. Pô, vim com effect é maneiro pra caramba. Show de bola. E aí já coloco na mão dele. Vem a capa de tecido e agora a Shiny Time aprendeu a fazer capa de tecido. Está bem melhor que aquela sacola de pão. O tecido ainda é o mesmo, tá legal, porque né, pelo menos vai combinar. Mas agora tá bonitão, tá bem parecido com o da MST. Show de bola, mas ainda é aquele tecido mais fininho. Porém tá bonito pra caramba. A capa de plástico aqui, show de bola, normal. O rosário, que é o mesmo molde da Bandai, muda nada. E aí vamos falar da primeira polêmica. Tem mais de uma, infelizmente. Coloração da armadura. Que diabo é isso, Shiny Time? Galera, uma das coisas que mais diferencia uma coleção da outra é justamente a coloração. Tipo assim, por isso que a galera não tem... Até tem gente mesclando, mas muitas pessoas são obrigadas a continuar com a coleção que escolheu por causa da coloração, porque são totalmente diferentes. E eu vou pegar aqui um item da própria Shiny Time, que é, por exemplo, o Xion de Ares. E você vê aí que a coloração da armadura está totalmente diferente, muito escura. Muito escura. Agora eu vou pegar um item... vou pegar o Asmita da MST. Cara... praticamente a mesma pintura. Óbvio que aqui a MST tá com uma pintura meio podre. Aqui ficou meio estranho. Mas é o mesmo tom de coloração. Aí. Mesmo tom de coloração. Meu pai amado, que foi isso? Ó, eles têm uma coloração totalmente diferente. E aí o Asmita da Shiny Time tá da coloração da MST. Olha que loucura. E foram todos assim, galera. Foram todos. A Shiny Time falou que era um erro, né? Eu conversei com os lojistas e a Shiny Time falou que é um erro. Que só vai acontecer isso daqui, não vai acontecer mais em outro, não. Mas aí é osso, né, galera? Bom, vem aqui cabelo para usar com o elmo e um cabelo esvoaçante, que é para usar sem elmo. Da MST, galera, vem bastante coisa. Olha isso aqui que a MST vem. Vem cabelo esvoaçante, vem cabelo esvoaçado, vem cabelo esfumaçante. É loucura, galera. Muita coisa aqui. Né? São vários tipos de cabelo esvoaçante, com efeito de tal. Vem uma cacetada de mãozinhas, mãos abertas, mãos flexionadas, mãos para segurar o rosário. Tem essas mãos aqui, que é... parece que é com o mesmo molde do Shaka, por exemplo, para fazer aquelas mãos de maneiro. Aí tem essa mão aqui
também, mesma coisa, de A1. E vem 2 mãos para segurar o Effect. E é isso, agora vamos falar do boneco. Bom, tá aqui. Eu me impressiono com a qualidade do corpo da Shiny Time, é diferenciado. É diferenciado. Você vê que a cor é bonita, é um material bonito. Quando você pega um item da MST, você não vê essa coloração forte, vibrante. Você pega no material, sabe que o material é pesado. Ó, bonito, cara. A cor, esse marrom tá vivo demais. Não vai dar pra usar, ó. Ah, dá pra ver sim, ó. Que marrom morto da MST. Isso aqui, nossa. Você vê que a qualidade é muito boa. A Shiny Time tem uma qualidade melhor que da MST. Isso já foi comprovado em vários reviews. E a Red Sculpt? Vamos lá. Ó, já vou fazer um comparativo aqui. E, ó, o cabelo, a franja é muito mais bonito pra mim, o da Shiny Time. Até mesmo a coloração da cor de pele. O rosto também, achei muito mais bonito. Mas óbvio que aqui estão os olhos fechados. Vamos fazer uma comparação com olhos abertos? Só antes de ver as faces, deixa uma referência aí para você. É que os olhos fechados não tem como muito comparar. Acaba se ficando muito parecido o personagem de anime com os olhos fechados. O cabelo, para mim, tá melhor. O da Shiny Time. A Shiny Time vem uma face a mais que da MST. Vamos ver as que se parecem. Shiny Time e aqui MST. Temos expressões de ataque. Para mim, a boca ficou melhor na Shiny Time. Outra configuração de olhos fechados. Na Shiny Time está com um sorriso. E o da MST, não sei se é um sorriso. É uma boca meio estranha. Mas são outras faces que se parecem. Vamos lá. Face de olhos abertos. Galera, a única vez que o Asmita abre os olhos é quando ele morre. E aí ele tem essa expressão aí de sorrindo, olhando para o lado. Uma pena que nenhuma empresa fez essa cena dele olhando para o lado e sorrindo. Mas a Shiny Time pelo menos fez ele sorrindo. E eu acho que as faces ficaram mais bonitas aqui. Os olhos ficou mais bonito. Aqui ficou cara de sonso da MST, não sei porquê. E faces sérias com olhos abertos. Meu da Shiny Time veio com a boca fora do molde, infelizmente. Mas é isso, no geral achei mais bonito da Shiny Time. E aí uma face exclusiva para Shiny Time é mais que essa daqui, com ele com a boquinha meio réia, doida. Faz uma expressão de... Não seria dente de serragem, mas é uma expressão que... Eu não sei lá qual é o nome dessa expressão, doido. No geral, achei a da Shiny Time melhor até então. Porém, tem uns negócios meio estranhos que não dá para entender. Por exemplo, esse cabelo ficou com uma divisão muito estranha. Ficou um alto relevo aqui na parte da franja. Ficou muito ruim esse encaixe. Da MST, deixa eu ver se o meu tá mal encaixado aqui. Ó, esse aqui da MST é uma porcaria esse encaixe. Mas você vê que é da mesma altura aqui o cabelo. Sabe? Esse encaixe que é podre. Mas o da Shiny Time, eles colocaram uma altura diferente. Não sei se foi proposital, mas ficou estranho. É porque o cabelo aqui na franja é penteado por lados e aqui é penteado para trás. Não sei se eu gostei disso não, apesar que nem parece daqui da de frente. Não acho que não vai chegar a incomodar, mas é estranho. Não gostei não. E uma coisa que, rapaz, os lojistas estão até enfrentando um problema, que tem bastante gente reclamando. Até pediram para eu avisar no review. Tá? Os lojistas lá do AliExpress pediram para eu avisar aqui para vocês que o defeito do pé dele é assim mesmo. Todas as peças vão vir assim. Qual o defeito, Renan? Não tem articulação para cá. Cara, isso é um erro grotesco, muito grande. Por quê? Porque você vai abrir as pernas dele aqui para ele dar um golpe e aí não vai ficar chapado no chão. Vai ficar o pé meio que ré levantado assim, ó. Isso é ridículo, galera. E aí você não consegue articular da MST. Da MST certinho. Ó, consegue articular. Aí, ó. Pouco, mas consegue. Você abrindo já a perna dele, já consegue chapar o pé no chão, mesmo abrindo a perna. Por quê? Porque tem essa articulação. Galera, essa articulação do pé é uma das articulações principais do item. Para onde você coloca ele em pé direitinho.
Galera, isso é ridículo. Muito ruim. Vai perder muito ponto por causa disso. E é isso. Todos estão vindo com esse problema. Tá? Então, é isso. Coloração errada, pé com defeito, cabelo aqui meio estranho. Não sei não, hein? Vou para a montagem dele agora. Tomara que funcione tudo direitinho para eu começar a elogiar esse item. Vamos lá para a montagem. Tá aí, pessoal. Ó, montagem perfeita, agradável, inclusive aqui na ombreira, ficou bem colocada. Não tem o defeito da MST, que fica essa, ó, não encaixa bem direito. Aqui ficou perfeito, montagem excelente, a armadura tá linda demais, mas tem um problema aqui bem considerável, galera, que é o de design. Deixa eu acabar de montar ele aqui para poder falar. Eu vou botar ele primeiramente sem elmo, que o meu vai ficar sem elmo. Então a gente já completa a montagem aqui. Depois eu boto o elmo também, mas vamos ver como é que fica sem elmo. E vou lá. Peraí, deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto. Vou lá. Tu é doido, bicho! Aí, que coisa linda, cara. Nossa, ele ficou bonito demais. Óbvio que dentro da coleção ele tá meio estranho por causa da coloração. Mas aí, design tá muito bonito. Tem um probleminha que eu já vou falar pra vocês, mas o design tá muito bonito. Ó, a coloração é bem diferente. Caraca, mas aí tá imponente, hein? A armadura é muito linda. Agora, qual é o problema, Renan? Pelo amor de Deus. Galera, tem muita empresa errando nisso e aqui a Shine Time erra também. Que é o bíceps e esse protetor de antebraço aqui. Galera, tá atrás. Ó, eu encaixei errado de teimoso, mas a sugestão é para ficar assim, ó. Pera aí, não tô conseguindo girar, vou ter que tirar e colocar. A sugestão é essa, por conta da articulação. Ó, essa é a sugestão. E aí o braço fica assim. Vocês estão vendo algo errado? O adorno tá para trás, tá para o cotovelo. Não é para o cotovelo, galera, isso daqui. Não é para o cotovelo. Ó, e aqui para trás do bíceps tá totalmente errado. Segue a referência aí. Deixa eu botar aqui a mãozinha para você ter noção do que eu tô falando. Ó, esse braço aqui é que é a sugestão. Tá vendo essa abertura para articulação? Ela deve ficar assim, para você conseguir articular direito. Aqui, como eu coloquei de teimoso, eu não vou conseguir articular tão bem, mas até articula, mas não tão bem. E olha aí, de acordo com a referência, galera, para você ver, a armadura de virgem, esses adornos ficam para lateral, galera. Para lateral e não para trás. Então, por isso que até dá para colocar o antebraço, mas o bíceps não dá para girar. Então o antebraço eu consigo consertar, deixar meio que de lado assim. Agora o bíceps fica lá. Não faz sentido ter um adorno para a armadura para trás, sem aparecer. Ó, para você ver, a Bandai faz direitinho. Tá? Pode ter o defeito que for, mas a Bandai faz direitinho. Olha o Chakra de Virgem, por exemplo. Chakra de Virgem, aqui o antebraço, a parte onde seria o adorno, né? Aqui no anime não tem adorno. Esse adorno aqui bonitão. Ó, não tem. Mas você vê que a parte maior é onde seria o adorno, e aqui o antebraço é para lateral, não é cotovelo. Cotovelo tem outra coisa aqui, ó, para o cotovelo. Mas esse adorno aqui, que é referente a esse adorno aqui, é para lateral. Você vê que a abertura aqui
é de uma forma com que a lateral fica assim, tá? Então a bandagem faz direitinho, óbvio. Agora no Asmita tem que girar para poder ficar, ó, tem que tirar e girar. Pelo menos o antebraço dá para consertar, mas tu vê que eu estou encaixando errado de teimoso, porque a sugestão não é essa. Enfim, isso me incomodou demais, principalmente na parte do bíceps. Parte do antebraço aqui dá para ficar ok. E aí tem esses cabelos aqui, galera. Esse cabelo aqui, ele é mais esvoaçante, tá? Não é para usar com elmo e sem elmo, não. É porque um é mais esvoaçante. Ó, essa diferença aí para você usar, por exemplo, com esse cabelo aqui. E aí vamos botar o elmo para a gente ver como é que fica com a montagem completa. A gente vai botar esse cabelo aqui. Vamos colocar esse cabelo aqui para a gente ver a diferença. Não sei se ele vai melhorar o encaixe para o elmo. Ó, a diferença é pouca. Um é mais pro lado, outro é mais caído. Não vi outra diferença não. Vamos botar a franja para usar o elmo. Fazer um encaixe aqui. Deixa eu ver se o encaixe tá bom. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ficou bom. Deixa eu encaixar aqui agora. Orelhinha. Opa! Orelhinha, esse encaixe não tá tão bom não. E a parte central. Show. Opa, dá pra ajeitar. Show! E esse cabelo ré aqui ficou meio estranho. Acho que é melhor deixar o caído mesmo. Mas olha isso, mano. Nossa, tu é doido, bicho. Aí, que coisa linda. Ah, deixa eu ver como é que funciona esse effect. Ó, só encaixar aqui a mão. Encaixo, no caso, aqui as duas, ó, pra ficar assim. Mas o legal é encaixar uma só. Porque aí você usa essa daqui e essa daqui, ó. Essas duas. Pra poder fazer a cena da capa do mangá. Tá, aí eu vou colocar na mão dele direitinho aqui. É porque é só colocar, encaixar aqui na mão e tudo mais. E eu vou fazer isso no take de pose para mostrar melhor como funciona, como fica a aparência com o effect, tá? Então vamos lá pro take de pose, depois o comparativo e depois as considerações finais. Vamos lá? E tá aí, pessoal, vamos para a guardada comparativa do Asmita Fluffmith EX da Shiny Time contra o da MST. A gente vê que não tem diferença de coloração, olha que loucura, praticamente a mesma cor. Parece que faz parte da mesma coleção. Ó, coloquei aqui do lado do Rasga de Touro para você ter noção, parece tudo da mesma cor.
Então combina agora o da Shining Time com o da MST. Combina. Olha que loucura. Isso é ruim, porque esse aqui agora não combina com o set da própria marca. Então não temos diferença de coloração. Óbvio, tem uma leve mudança, mas é pouca coisa, galera. Não é exatamente a mesma cor, mesmo tom, mas é muito parecido. É design de armadura, galera. Design é praticamente o mesmo. Tem uma leitura diferente de cada marca, óbvio, mas o design da armadura não vai fazer você decidir qual item vai comprar, porque são muito parecidos. Eu, Renan, preferi o da Shine Time no design. Só por um motivo. A armadura da MST, como eu falei no review dele, ela é muito fina. Mais fina do que os itens da própria MST. E aqui as peças são mais grossas, parece mais imponente aqui no Asmida da Shine Time. Eu gostei mais, o cinto tá maior também, em Lost Canvas parece ser maior. Acho que é só questão de preferência assim boba, mas o design da MST tá tão bom quanto. Os dois têm o mesmo erro, né, de botar os adornos do braço para trás, e as duas têm um erro particular. Ó, por exemplo, ó, tá com o pé levantadinho aqui, não tá chapado no chão, porque ele não consegue dobrar. Isso é estranho demais. E da MST tem um problema de não encaixar a ombreira, fica desencaixada aqui. Então, cada um tem um problema que, na verdade, eu prefiro o da Shine Time, porque a ombreira não fechar, para mim, é pior do que os pés. Mas, na verdade, os dois problemas são terríveis. Mas eu prefiro o problema da Shine Time. É isso, você tem que ver qual problema te incomoda menos, para você decidir qual item comprar, porque nenhum dos dois é perfeito. A Red Sculpt, o cabelo me agrada mais da Shine Time, mas por conta dessa franja com buraquinho que ficou estranho no da MST. As faces eu vou usar de olhos fechados, mesmo que eu tenha preferido os olhos abertos da Shine Time, o da MST de olhos fechados não é tão ruim. Mas ainda prefiro o da Shine Time. Agora o da Shine Time tem um problema muito grande, é que eles colocaram o cabelo muito para cima. E aí, se você quiser olhar para baixo, ele fica muito levantado e ainda fica forçando a cabeça para cima. Tá um pouquinho pesado, eu vou ter que botar um papel para ver se ajuda. Mesmo problema do Deftros. Ó, não consegue abaixar muito bem a cabeça. E aí, quando abaixa, o cabelo fica muito levantado. Eu acho que era para ter colocado um pouco mais rente ao corpo. Esse cabelo aí para poder não pesar. Da MST é mais rente. Ó, eu acho que poderia ter feito assim. Aí, cabelo mais encaixado. Aí é mais rente ao corpo. Isso tá pesando no pescoço. Eu vou ter que botar um papel para reforçar. Aqui eu consegui, não sei como. Mas estava pesando no pescoço. É isso, galera. Entre os dois, eu acabo preferindo, mesmo com vários problemas, eu ainda vou no da Shine Time. Mas nenhum dos dois é perfeito, galera. Nenhum dos dois é perfeito. Infelizmente, esse Asmita ficou abaixo do esperado, mas ainda é uma figura bonita. Ainda, o da Shine Time ainda é bonita, mas tem alguns problemas aí no cabelo, a parte de trás que não aparece. Mas enfim, tá aí o comparativo, um do lado do outro para te ajudar a decidir. A capa de tecido não é tão diferencial assim, porque o Asmita tá com a capa de tecido também, só que o pano é diferente, mas também tem capa de tecido. Então é isso. Comparativo feito, vamos para as considerações finais agora. Então vamos lá, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. E olha aí, o Asmita pertence a qual coleção? Essa ou essa? Olha a diferença de cores aí, ó. Que loucura, pessoal. Enfim, vamos para as partes técnicas aqui. Peça de metal e de plástico. O plástico é o elmo, o protetor de abdômen e os protetores de punho. O resto é tudo de metal. Falar um pouco aqui do Effect, não gostei muito dele não. Fizeram de uma forma estranha. Para usar o Effect com esse brilho aqui, você é obrigado a usar as duas mãos. Colocando as duas mãos aqui. Aí não dá para fazer exatamente a mesma pose do mangá com esse brilho aqui. Dá para fazer se você tirar esse brilho aqui. Aí, igual eu fiz, que eu tirei esse brilho, encaixei na mão dele de qualquer jeito e coloquei o negócio aqui apoiado, nem encaixado tá. Só para poder fazer a pose do mangá. Mas eu não gostei da forma não, é obrigado a segurar com as duas mãos isso daqui. Poderia ter feito de uma forma melhor. Mas tudo bem, isso é um extra, não tem que tirar ponto aqui.
E vamos lá, galera. Pintura. Bom, pintura eu vou ter que tirar ponto. E eu não vou tirar um ponto só, né, galera? Porque é muito grave isso que foi feito. Tá? A qualidade da pintura é maravilhosa, tá? Tudo muito bem pintado, mas a escolha toda errada, ele não tá do mesmo set. É uma coloração totalmente errada. E aí eu vou ter que tirar 2 pontos por causa dessa pintura. Infelizmente, eu fico tristaço, porque de qualquer forma a peça é bonita. A montagem é excelente, nada para reclamar da montagem, 5 estrelas. Red Sculpt, pô, esse encaixe da cabeça ali não tá tão legal, né? O cabelo modelado para trás, tem vários errozinhos ali, né? É uma face bonita, mas tem vários erros estranhos. O cabelo tá muito para trás, tá pesando muito na figure. Aquele vão entre a franja e a parte de trás do cabelo é estranho. É uma Red Sculpt bonita, mas tem esses defeitozinhos aí que poderia ser melhor. Então eu vou tirar 1 ponto da Red Sculpt por conta desses motivos. 4 estrelas. O design. Galera, eu vou ter que tirar 2 pontos por conta do design. Vou tirar 1 ponto por causa desse erro grotesco do pé que impossibilita de fazer poses dinâmicas. E a parte aqui do bíceps e do antebraço. O antebraço, assim, com o braço esticado, eu consigo virar. Mas se eu quiser, por exemplo, flexionar os braços, igual está aqui, aí eu tenho que colocar na posição recomendada, né, pelo fabricante, que é o para trás, porque senão eu não consigo dobrar. E aí fica o negócio aqui para trás e o adorno era para ficar aqui na lateral. Para mobilidade, eu acabo que sou obrigado a colocar da forma que é indicada e não da forma do design original do personagem. A ST tem feito isso em várias figuras. O Xion também é da mesma forma. Eles estão errando no negócio básico. Então, eu vou tirar 2 pontos do design. 3 estrelas. E originalidade, bom, é um item exclusivo da marca. Não foi uma cópia da MST. Não sei se teve inspiração, mas é um design totalmente único, com extras únicos. Então, recebe 5 estrelas. Então recebe uma nota 8, ainda é uma nota alta, sabe? Para mim, 8 é considerada uma nota alta. Tem vários problemas, não é perfeito, mas é uma bonita figure. E sabe, quem tá fazendo set vai ter que comprar. Infelizmente está com a cor diferente, mas é isso, vai ter que comprar. Não sei se a Shiny Time vai fazer um restock dele com a cor corrigida. Teve bastante reclamação, então pode ser que ela faça, mas aí você não vai esperar, né, galera? Porque e se a Shiny Time não fizer o restock? Aí tu fica sem? Então, sei lá. Eu acho que eu recomendo a compra de qualquer forma. E aí vai ficar diferente ali no set. Pode ser que você nem se incomode. Eu não vou mesmo incomodar tanto assim, porque tava o Asmita da MST e o Rasga de Touro ali no mesmo set e não me incomoda de forma alguma, mas aí eu vou trocando, né? Então é isso. Se você quiser comprar essa figure, tô deixando o link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Aí você chama o vendedor no chat e fala que veio por Dioramas Reviews, que ele vai te ajudar com o valor final. Tá? Aí vai ficar baratinho para você. Ah, Renan, mas as taxas, não sei o que. Chama o vendedor no chat e fala com ele, que ele vai te ajudar no valor final, a figura vai ficar baratinha. Escuta o que eu tô falando. Se você comprar numa outra loja, você vai pagar caro. Na loja que eu tô indicando aí, vai pagar bem mais barato. Escuta o que eu tô falando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like e vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!